Na presença do Deus Todo-Poderoso, vamos confessar nossos pecados. Ó Deus, nós confessamos que pecamos muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. E nós clamamos por misericórdia. Lava-nos, Pai, com o sangue de Jesus derramado no Calvário. Porque só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Pai, Deus que é nosso Pai, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Levante a mão direita e diga: neste momento, eu vou ouvir a santa palavra de Deus, porque ela me faz muito bem. Bem para o meu corpo, bem para a minha alma, bem para o meu espírito. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Hoje, amados irmãos e irmãs, nós celebramos a ascensão de Cristo aos céus. Ele subiu de corpo, de alma, de espírito, para sentar-se à direita do Pai. E para supervisionar, por assim dizer, as moradas que nos esperam na eternidade. Mas antes de subir aos céus, Jesus deu uma ordem aos seus seguidores,
aos seus discípulos. Ele disse: sejam minhas testemunhas. A partir de Jerusalém, da Judéia, da Samaria e até os confins da terra. O que é uma testemunha? É alguém que tem ciência de um fato e transmite aquele fato aos outros. Alguém que testemunhou um acontecimento e narra aquele acontecimento. Os discípulos eram testemunhas de Jesus porque ouviram a sua pregação, viram a sua atuação, os seus milagres, testemunharam tudo quanto Jesus fez. E isso eles deveriam. E nós, de que maneira somos testemunhas de Jesus? Nós também ouvimos a sua palavra. Nós também fomos evangelizados. Conhecemos a verdade. E todos nós já tivemos uma experiência muito pessoal com Jesus. Uma cura, uma libertação, um milagre. E todos nós já vimos a atuação de Jesus na vida dos irmãos. Quantos foram curados ao nosso redor? Quantos foram libertos? Então é nesse sentido que nós somos testemunhas. Precisamos atestar que Jesus está vivo, que Jesus cura, liberta, salva. E precisamos, como ele pediu, ensinar às pessoas tudo o que ele ensinou. Isso é ser uma verdadeira testemunha. Sejam minhas testemunhas, desde Jerusalém, desde a Samaria, a Judéia, até os confins da terra. Pergunte para a pessoa mais próxima: você tem testemunhado Jesus? Pergunte: você tem sido uma testemunha fiel? A palavra de Deus diz: aquele que testemunhar, aquele que for fiel até o fim, receberá das mãos do Senhor a coroa da vida. Em outras palavras, irá reinar. Então o evangelho de hoje tem uma profundidade muito grande, porque ele nos outorga uma missão. Nós somos empossados de autoridade pelo próprio Jesus. Assim podemos ensinar tudo o que ele ensinou, mostrar tudo o que ele fez ou está fazendo e ainda fará, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Deus não há variação.
Agora preste atenção para um detalhe muito importante. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Jesus diz assim: não vos afasteis de Jerusalém, até que a promessa seja cumprida. Não queira iniciar o trabalho do Senhor, não queira ser uma testemunha antes que a promessa seja cumprida. Diga: Deus tem uma promessa na minha vida. Deus tem uma promessa na sua vida. E qual é essa promessa? Recebereis o Espírito Santo dentro de poucos dias. Sereis batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de uma pessoa é a garantia de que ela fará a obra de Deus sem errar, sem medo. É a garantia de que todas as barreiras vão cair. É a garantia de que essa pessoa tem a força necessária, tem o poder para controlar o mundo espiritual. De uma maneira muito especial, o reino das trevas. A pessoa terá poder para expulsar os demônios, para desfazer as obras malignas, para desmanchar as feitiçarias, para ser realmente uma muralha, uma oposição contra todas as obras do mal. Porque o mal, ele anda em derredor, ele anda buscando a quem devorar. Se a pessoa não tem a proteção de Deus, o mal certamente causará muito dano naquela vida. A pessoa que tem a proteção de Deus, ela se defende. O próprio Deus é escudo, é broquel. Impede que o mal a destrua. Agora, quem não tem a proteção de Deus, está à mercê do inimigo. Está de peito aberto. Isso é muito perigoso. Então Jesus diz assim: o Espírito Santo é a garantia. É na unção do Espírito Santo, é com o poder do Espírito Santo que vocês vão testemunhar. É o Espírito Santo que garantirá a minha presença convosco. Eu estarei convosco todos os dias na pessoa do Espírito Santo. Então Deus morando dentro de nós. Essa é a presença santa. E é essa presença que nos outorga os dons. Dons de curar, dons de operar milagres e maravilhas, dom de profetizar, dom de falar e interpretar línguas estranhas,
dom da palavra de sabedoria, dom da ciência, dom do discernimento do Espírito, dom da fé. São muitos os dons, dom de amar, dom de administrar, dom de adquirir riquezas. São muitos os dons. E é o Espírito Santo quem garante esses dons necessários para fazer a obra de Deus. Os dons não são para engrandecer a ninguém, não. São para ajudar os irmãos, para fazer a obra de Deus. Assim que os doentes serão curados, os endemoniados serão libertos, os tristes ficarão alegres, os amarrados serão desamarrados, e a obra de Deus vai sendo feita, libertando as pessoas, ensinando-as como viver no planeta Terra para ganhar no futuro o reino dos céus. Assim, a segunda leitura fala profundamente ao nosso coração. O apóstolo pede que Deus nos dê a sabedoria para visualizar o mundo futuro, o que nos espera. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que preparou para nós algo inimaginável. Assim, a nossa vida não termina com 80, 90, 100 anos, não. A nossa vida é eterna. É lá no paraíso, ao lado de Deus. É por isso que nós devemos testemunhar. Porque Jesus, Ele foi muito claro quando disse: quem não me testemunhar, dificilmente entrará no reino dos céus. Se você não é testemunha, não anuncia Jesus, não proclama os seus feitos, dificilmente você entrará no reino dos céus. Porque no último dia haverá o grande julgamento. E Jesus nos diz assim: olha, aquele que me testemunhar diante dos homens aqui na terra, eu serei também para ele uma testemunha diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens aqui na terra, também eu o negarei diante do meu Pai no último dia. Então é bom começar a testemunhar. Não perca o seu tempo. Abandone as fofocas, as conversas inúteis. Não pegue o telefone para falar mal da vida alheia, para semear discórdia entre os irmãos. Comece a falar de Jesus. Comece a contar os milagres. Nós temos tantos milagres para contar. E eles maravilham o coração das pessoas. É Jesus vivo no nosso meio, exercendo amor, misericórdia. Viajei a semana passada, encontrei algumas pessoas e aproveitei para testemunhar. Falei da obra que Deus está fazendo. Contei daquela mulher cega lá de Pompéu, que lavou os olhos com a água que nós abençoamos no altar e começou a enxergar.
cega há mais de 30 anos. Contei. As pessoas ficaram maravilhadas. Contei daquela moça leprosa que entrou na igreja, coberta de feridas, fazendo tratamento há muitos anos, não adiantava. Na hora da oração, o processo de cura começou e naquela semana terminou. Falei das pessoas que têm ressuscitado nas nossas comunidades. Contei dos milagres que Deus está fazendo a seu favor. Isso é testemunhar. É dizer, Jesus está vivo. Ele está agindo no nosso meio. Ele está fazendo algo maravilhoso, está resgatando o que ninguém pode resgatar, curando o que ninguém pode curar. Comece a testemunhar. Amanhã pode ser muito tarde. Aponte o dedo para essa pessoa e diga, testemunhe Jesus. Agora diga, testemunhe Jesus na unção do Espírito Santo. Domingo que vem é o dia de Pentecostes, é o dia do Espírito Santo. Nós vamos ter batismo no Espírito Santo aqui na igreja. Diga para a pessoa, você precisa ser batizada no Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Coloque-se em pé na presença de Deus. Fale com Deus. Conte seus problemas. Traga suas dúvidas, seus pecados, suas necessidades, seus projetos de vida, seus sonhos. Traga tudo na presença de Deus. Ele quer transformar o seu viver. Sim, meu Deus e meu Pai. Teus filhos e filhas nesta noite estão colocando na Tua presença as suas profundas necessidades. Estão trazendo seus sonhos, seu projeto de vida, seus pecados também, Pai. Tenha misericórdia, perdoa e abençoa, transforma. Abra, Senhor, as janelas do céu sobre teus filhos e filhas que com fé trazem estas necessidades.